Paz do Senhor. Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. Estão cansados? Estão com calor? Não? Então, vamos chapar o coco essa noite, né, Bruce? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Amém? Eu estava ali sentado, eu baixei a cabeça, disse nem para ter esquecido que é o Ronan que vai pregar. Eu fico muito nervoso. Faz assim no braço, assim, ó. Balança o braço. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Você está na casa do Pai, cara. Você está na casa do Pai. O Pai preparou esse ambiente para nós hoje. Ele preparou um ambiente de glória. E esse ambiente de glória, se eu estiver na posição certa, se eu estiver entendendo, já era. Eu saio daqui louco, voando nas asas do Espírito. Se eu entender o propósito, se eu entender o que Deus quer fazer, eu saio daqui chapadão na presença de Deus. Eu saio daqui louco. Eu saio daqui tremendo, as minhas pernas não aguentam mais. Tá tudo muito doido, sabe por quê? Porque eu entrei em um ambiente de glória. E o ambiente de glória, ele muda quem eu sou. O ambiente de glória, ele transforma a dor. O ambiente de glória, ele liberta o cativo. O ambiente de glória traz restituição, renovação. O ambiente de glória traz mudança de comportamento, de caráter. O ambiente de glória faz que eu seja a imagem do Pai. Então você está em um ambiente de glória. Aleluia. Hoje eu quero contar um pouquinho do que Deus fez hoje comigo, para você perceber o quanto Deus Ele quer se relacionar com a gente. A Bíblia diz que Deus faz o homem, depois a mulher, né? A Bíblia diz que durante o finalzinho da tarde ouvia-se um passo no jardim e a voz do Eterno. E o homem ia de encontro com o Eterno. E os dois papeavam, cara. Os dois conversavam. Os dois trocavam ideias. O filho falava para o pai e o pai ouvia o filho e aconselhava o filho. Isso a gente percebe em todo o contexto bíblico. Quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver um Deus que faz o possível e o impossível para te alcançar. Você vai ver um Deus que não mede esforços para alcançar você e para mudar a sua casa, para mudar quem você é. E esse Deus faz algo incrível por amor a você. Em um momento meio louco, Ele olha para o filho e diz assim: ei, desce, porque chegou o momento de trazer de volta aqueles que estavam perdidos para perto de mim. Desce. E esse momento aconteceu. E o pai levantou homens e mulheres loucos de amor por ele. E essa loucura vai alcançar aqueles que estão lá fora. O propósito da igreja, movidos pelo amor, é exatamente isso. Sabe por que a gente dá aquela parada e pede para abraçar? E abraçar mesmo, cara. Abraçar mesmo, apertar mesmo. Porque o nosso coração a cada dia é regado pelo amor do Pai. E se eu não viver esse amor, eu sou hipócrita. Esse amor, ele é enxertado, ele é regado em nossos corações a cada dia.
E esse amor faz com que a gente perceba aquele que está lá fora desabrigado e faz com que a gente se incomode com ele. Esse amor, ele faz que quando a gente está dirigindo, a gente olha para o lado, vê que o cara está sem sandália no sol quente, a gente para o carro, tira o chinelo, tira o sapato e diz: cara, calça, esse sapato vai para tua casa. Esse amor faz a gente tirar a sandália no convívio e dizer: pega, vai. Esse amor que é regado em nossos corações faz a gente alcançar as pessoas e elas se surpreendem com isso, porque é o próprio Cristo trabalhando em nossas vidas, é o próprio Deus trabalhando e forjando o nosso caráter. E aos nossos visitantes, eu digo: sejam bem-vindos a uma comunidade de loucos por Jesus, pessoas que vivem o Evangelho e o verdadeiro Evangelho, que amam ao seu próximo, independente de cor, de credo, de classe social. Se é macumbeiro, a gente vai amar. Se é homossexual, a gente vai amar. Se é elétrico, a gente vai amar. Se é morador de rua, a gente ama também, não importa. Nós não nos importamos com quem a pessoa é, a gente quer amar eles, a gente quer abraçá-los, sabe? É isso aí mesmo, é esse movidos pelo amor. E não vê a pessoa pelo aquilo que ele é, pelo que ele apresenta. Ele olha como Deus vê, como o Pai vê. E hoje eu acordei de manhã empolgadaço, cara. Empolgadão, acordei, puxa, meu jejum, tem que apresentar ali e tal. E fui pro banheiro, comecei a orar, e a mulher dormindo, e comecei a cantar e cantar. E eu não canto muito bem. Tanto é que quando eu saí do banheiro eu tive a resposta de que eu não canto bem. Aí vocês entenderam, né? E eu comecei a cantar lá, aquele negócio todo. E quando eu saí do banheiro, a minha mulher falou, minha esposa falou: você tem que respeitar a gente, porque a gente está aqui, tu tá cantando alto, batendo as portas. Mas eu estava num relacionamento tão legal com ele, que eu não me preocupei. Mas quando a gente está num relacionamento com Deus tão legal também, a gente percebe aqueles que estão do lado. Aí eu falei: opa, calma aí, ela tá certa, tudo bem. Me empolguei aqui um pouquinho. Aí eu saí do quarto, fui para a sala, sentei, comecei a estudar, orar um pouquinho, conversar com Jesus. De repente ela sai do quarto, acho que ela saiu no fogo, no manto, né? E já foi sentando, a gente já foi orando, e Deus foi falando. Eu falei: eita Deus, é isso aí, assim que eu gosto. E Deus foi falando, foi trabalhando. E eu digo para vocês que essa é a primeira ministração que eu faço, é o primeiro esboço que eu faço com lágrimas. Esse é o primeiro esboço que eu faço chorando em cima dele, porque eu vi a voz de Deus de uma perspectiva diferente, de uma forma diferente. E eu acordei assim, e o meu dia foi assim. Eu fiquei: cara, que loucura é essa, cara? Como é louco servir a Jesus. E a cada dia Ele nos surpreende de uma forma tão... Opa, o que é isso, cara? É o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo falando com a gente. E o tema dessa ministração, o tema da palavra que eu quero deixar para vocês é: estamos em construção. E estamos em construção. Falar sobre isso não é muito fácil, mas eu queria começar a falar com vocês. A gente vai abrir a Bíblia, não se preocupe, mas no momento eu quero que você fique bem à vontade. E eu queria falar para vocês: quantos aqui entendem de construção? Construção civil? Tem alguém que conhece aqui construção civil? Ninguém? Eu não conheço muito, mas eu me aprofundei no assunto para que eu chegasse aqui e falasse um pouquinho para vocês. Quando você constrói uma casa, o primeiro passo a fazer, você faz um projeto, é ou não é? Você planeja tudo. Eu, pelo menos, quando eu fiz a minha casa agora há pouco tempo, eu planejei, eu desenhei, eu mostrei como eu queria que fizesse. Aí os caras aí, foi a outra equipe. A outra equipe chegou lá, quebrou tudo. Quando eu olhei a casa, eu falei: meu Deus, o que é isso? Só destroços. Estava tudo destruído, Jéssica. As paredes jogadas no chão, a casa empoeirada. Eu falei: nossa, o que é isso? Tudo estava uma bagunça. Aquela casa já não era mais
um lugar de habitação. Eu não poderia mais dormir lá, porque a poeira tomava conta de tudo. Não tinha mais parede, não tinha mais nada. Então qualquer uma pessoa que pulasse o muro teria acesso à minha casa, porque a minha casa estava destruída. As paredes foram derrubadas. Tudo estava quebrado, Nivaldo. Tudo. Eu tive que sair da minha casa e ficar difíceis 3 meses na casa de minha mãe, para me entender o propósito e chegar a que eu quero falar aqui hoje. A minha casa, ela era material. E quando eu olhei para ela, eu percebi que ela estava inabitável. Ela estava destruída. Quebraram tudo. Mas a outrora, há 15 anos atrás, a minha casa também era inabitável. Ela estava destruída. De repente eu conheci o construtor. Dia 15 de fevereiro de 2005, eu conheci o construtor. E ele não só desenhou o projeto, como ele começou a levantar as paredes, como ele começou a afundar, a cavar os alicerces, a montar todo o planejamento, a dizer: ó, Ronan, eu vou precisar trabalhar nisso na tua vida. Eu digo, eu não suporto, mas se o Senhor estiver comigo, eu aguento, vamos embora. E as dores da construção, as dores da mudança que Jesus faz, dói. Dói ou não dói? Dói. Eu gostava disso e aquilo. Eu falei: opa, essa parede a gente vai ter que derrubar, cara. A gente vai levantar outra. Mas Jesus, eu gosto, porque a construção que Ele faz é uma construção que nos leva à renúncia. A construção que Jesus faz, ela nos leva a renunciar muitas coisas. E entender esse propósito no começo não é fácil. A gente quer habitar vivendo desse jeito, a gente quer morar vivendo desse jeito, mas a gente não entende que a habitação dele é Ele mesmo que constrói. É Ele mesmo que constrói a morada para Ele morar. É as mãos dele. Assim como a gente contrata um arquiteto, um engenheiro, e eles montam uma equipe para construir e deixar a casa do teu agrado, Jesus não precisa contratar ninguém. Ele mesmo é o construtor, Ele mesmo é o arquiteto, Ele mesmo é o engenheiro, e Ele mesmo é quem constrói. João capítulo 10 fala: eu sou a porta, mas eu também sou o pastor. Ele é tudo, cara. E depois que ele levanta, que ele levanta, que ele impulsa, que ele faz todo o acabamento, ele fala bem assim: Ronan, te prepara, cara, porque agora eu mesmo vou pintar. A nossa vida é assim. A nossa casa é assim. Às vezes cheia de imperfeições, toda cheia de buraco. E a gente continua achando que está morando bem, vivendo bem, mas não percebe o quanto Deus está assim, ó. Ai, se Ele deixasse, se ela deixasse, eu poderia transformar essa casa na mais linda de todas. Tudo parte de um princípio: eu quero ser transformado pelas tuas mãos. Tudo passa de tudo não deixa de ter uma iniciativa. Jesus, eu quero. Ele vai dizer assim: opa, eu vi um eu quero, agora é comigo. Se afastem, porque agora eu vou planejar e executar. É eu que vou montar a casa dele. É eu que vou trabalhar. E no final eu habitarei lá. Ó, que privilégio maravilhoso. Ó, que coisa maravilhosa. Se nós formos olhar para trás, se nós formos olhar para quem a gente era, em como era a nossa casa, e olhar para cá hoje e dizer: se hoje eu estou
mas ainda tem muita coisa a ser transformada. Tem ou não tem? Até a eternidade a gente vai passar por um processo de construção. Esse processo de construção ele não para. Esse processo de construção ele não vai parar até nós subirmos ao encontro do noivo, até nós alcançarmos a Ele e abraçarmos. Mas eu quero, para você não dizer assim, ó, o irmão Ronan só falou lá, mas ele não leu a Bíblia não, cara. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 22. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 22. Amém? Amém? Vamos lá? Diz bem assim, ó. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele vocês estão sendo edificados juntos. Aí está a diferença de Deus. Ele trabalha individual, Jéssica, mas para um único propósito. Imagine um quebra-cabeça. As peças estão todas embaralhadas, de 1000 peças. Talvez eu demorei acho, uns 3 meses para montar um quebra-cabeça de 1000 peças junto com a minha irmã, a Rayane. E quando a gente comprou, estava tudo bagunçado. Igual a minha vida naquela época. E durante 3 meses, eu comecei a montar peça por peça. Durante 3 meses a gente começou a encaixar essa daqui, essa dali, essa encaixa aqui, e a gente começou aquele processo de montar. Mas durante 3 meses, quando a gente terminou, eu falei, ó, que imagem bonita, que paisagem bonita. Deus ele trabalha da mesma forma. Os meus problemas são pessoais, aquilo que eu passo, que eu enfrento. E Deus vai trabalhando na minha casa. Mas esse trabalho que Ele trabalha na minha casa, Ele trabalha na da Suela, Ele trabalha na do Aço, Ele trabalha na da Lidiane, Ele vai trabalhando. Mas todo esse trabalho, toda essa construção é para um único propósito. Porque Deus trabalha como um corpo. Ele trabalha junto em um corpo, para um único propósito. Para que todos andem com a mesma visão, o mesmo entendimento. O trabalho de Deus ele é individual em cada um, mas o propósito é em conjunto. É que todos estejam edificados juntos. Imagine você, se a gente vem para uma igreja onde todos trabalham de forma individual. Que bagunça, né? Como não seria bagunçado? Mas Deus trabalha de forma individual, mas com um propósito específico. E a nossa vida é assim. A nossa casa ela está assim, bagunçada, toda desestruturada. E entender o propósito de Deus não é fácil. Quando eu comecei a ser trabalhado por Deus, quando essa casa começou a ser construída junto, aí a gente vai se alegrar junto. Aí você vai me dizer, Senhor, doeu, mas valeu a pena. Aí você vai me dizer, Senhor, foi difícil, mas é tão bom ter o Senhor aqui dentro, conversando comigo, batendo papo comigo. Todas as dores já passaram, porque a alegria e o prazer de ter o Senhor aqui dentro supre tudo aquilo que eu passei, porque Ele preenche tudo. Ele preenche tudo. Tudo aquilo que eu senti no processo de construção foi preenchido pela presença dEle.
Tudo aquilo que eu senti nas percas, tudo aquilo que eu senti nas afrontas, nas frustrações, foi preenchido pela presença do amado. E quando eu deixo Ele mudar a minha casa, quando eu deixo Ele habitar na minha casa, eu transpiro o perfume suave dEle. Eu cheiro igual Ele. Quando o meu avô, ele era muito cheiroso, cara, mas muito cheiroso mesmo. E às vezes eu estava dormindo e ele ia na minha casa toda manhã e eu sentia aquele perfume, a casa toda inundava com aquele perfume que ele usava. E eu sentia aquele perfume de manhã e eu corria, porque eu sabia que o meu avô tinha acabado de chegar, porque o perfume dele inundava toda a casa. Quando Jesus chegar e habitar na tua casa, o perfume dele vai inundar toda a casa. E quando esse perfume inundar toda a casa, aonde você passar, alguém vai dizer: que cheiro é esse, cara? Que perfume é esse? Que coisa é essa que esse cara tem? O que esse jovem tem? O que essa senhora tem? O que ela tem é que ela deixou o construtor tomar conta da sua casa, ser transformado pelas mãos dele, e ele está habitando lá, e o perfume dele está exalando todo aquele ambiente, e aquele ambiente que era destruído, que era desfigurado, se transformou em um ambiente de glória, e aquela casa se inundou na glória de Deus, e aonde ele passar, as pessoas vão dizer: ei, eu vejo um jovem, um homem, uma mulher, uma senhora cheio de Deus, um homem cheio de Deus, parece com ele, e anda igual ele. É o processo, e viver esse processo não é fácil. Imagine para Paulo, imagine João, imagine André, Felipe, imagine para todos eles. Abriram mão de tudo e deixaram o Yeshua transformar as suas vidas. Eles estavam tão cheios que até antes de Jesus ser crucificado reconheceram Pedro, só que ele ainda não tinha entendido o propósito. Mas depois que ele entendeu o propósito, aonde ele passava, é um cristão, cara. Aonde eles andavam, é um cristão ali. Por quê? Porque a casa estava em construção e o construtor estava lá dentro. E aonde eles passavam, a sombra curava. Aonde eles passavam, o morto levantava. Por quê? Porque ele estava em construção e o construtor estava lá. E aonde o construtor está, cara, o milagre acontece. Aonde o construtor está, alguma coisa tem que ser transformada. Não tem para onde correr. É só dizer para ele: Jesus, eu preciso ser construído de novo. Eu preciso ser transformado de novo. Ou então eu preciso de uma reforma. Eu preciso de uma reforma, porque eu não aguento mais. Eu já tentei fazer a parede do meu jeito. Eu já tentei pintar do meu jeito. Eu já tentei camuflar, eu já tentei esconder, eu já tentei fazer tudo, mas nada muda. Então entregue as ferramentas a Ele. Entregue as ferramentas na mão dEle. E diga para Ele: agora é contigo. Porque eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo. Eu já cantei, eu já preguei, eu já fugi, eu já me escondi na caverna, eu já fiz de tudo, mas nada disso me trouxe a mudança que eu precisava. Então deixa eu te dizer uma coisa. Entregue nas mãos deles a ferramenta e deixa Ele te conduzir. Vai doer.
porque o processo dói. Vai doer porque as marteladas dói. Vai doer porque às vezes derrubar uma parede dói. Vai doer porque às vezes tirar uma cobertura dói. Vai doer, dói sim. Mas quando ele termina, cara, quando ele termina, as pessoas vão olhar para você e dizer assim: aquela casa ali é diferente. Aquela casa ali é diferente. Por quê? Por que que é diferente? As pessoas vão olhar para você e dizer bem assim: eu quero ser igual a ele. Então quer ser? Então entregue a ferramenta e veja como é difícil. As pessoas olham para a gente e falam bem assim: nossa, o Astro tem um tete-a-tete com ele. Tem um tete-a-tete com alguém para tentar entender quais são as lutas diárias, quais são os processos que tem enfrentado. Não é fácil, cara. Não vai ser fácil. Mas lembre de uma coisa: se está sendo transformado, é para que ele habite lá. Tem um louvor que diz: se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar, e se quiser, mude as coisas de lugar. Dê essa liberdade para ele. Fique de pé essa noite.